Olá, estudante de plantão, tudo bem com você? É um prazer estar aqui com você de novo, mais uma vez, em busca da nossa aprovação, tá bom? Então eu tô muito feliz pela oportunidade de você estar me escutando um pouquinho hoje, tá? Então vamos lá. Gente, antes de começar o vídeo, curte, se inscreve, compartilha, comenta aqui embaixo pra gente conversar bastante e me segue lá no Insta, tá bom? Que lá no Insta tem muito mais coisa, muito mais conteúdo de uma forma bem diferente, descontraída e leve, pra gente também agregar no nosso conhecimento, tá? Então, vamos começar. O vídeo de hoje, então, são estratégias que eu desenvolvi, né, ao longo dos anos de cursinho para o segundo dia de prova, gente. Bom, semana passada eu coloquei estratégias para o primeiro dia. Eu espero que a gente tenha arrasado, né? O tema da redação, gente, o que vocês acharam? Eu fiquei muito surpresa, mas de uma forma positiva, porque o ano passado foi negócio do cinema, né, gente? Todo mundo caiu do cavalo com aquele tema, vamos falar a verdade. Só que esse ano eu adorei, eu fiquei assim, nossa, muito bom. E é um tema muito pertinente e eu achei assim sensacional trazer essa discussão pro Enem. Bom, então arrasamos no primeiro dia. Vocês viram o vídeo de funções da linguagem que caiu no Enem? Caiu no Enem funções da linguagem, hein, gente? Então, espero que aquele vídeo tenha ajudado vocês e que vocês tenham visto, né? Bom, então vamos para o segundo dia de prova. Gente, assim, pra mim, o segundo dia de prova, ele é bem mais dinâmico, né? São assim, não são textos tão longos, assim, tem mais uma coisa dinâmica, né, de conteúdo, de contas, enfim, de raciocínio, né, não são aqueles textos de humanas e de português gigante, linguagens, né, então, assim, só que por outro lado, né, são 45 questões de matemática e 45 de natureza, né, então assim, você fica, meu Deus. Mas vamos junto, vamos na fé, que as dicas que eu vou dar hoje vai amenizar esse sentimento e vai ajudar a gente a melhorar o nosso desempenho, tá bom? Bom, gente, então, vamos conversar um pouquinho. Assim como no primeiro dia a prova é muito cansativa, o segundo dia também é. Mesmo que não tenha redação, enfim, que a gente não tenha que escrever, a gente tem que exercitar bastante a parte de contas do nosso cérebro, né? Bom, então a minha primeira estratégia continua sendo chegar cedo no local de prova. Gente, aproveitando que passou o primeiro dia, eu vou conversar um pouquinho com vocês da experiência que eu tive do primeiro dia. Assim, muitas pessoas faltaram na minha sala, bastante gente chegou no último minuto, assim, toda corrida, toda cansada, uma menina chegou. E, gente, vocês acreditam que teve um moço que ele levou um monte de caneta azul? Azul. Gente, sério, eu fiquei com dó dele e fiquei assim, poxa, como você não sabe que o Enem é caneta preta? Mas aí, ele tava longe de mim, eu só escutei, mas o pessoal do fundo ajudou ele a conseguir mais caneta preta. Então, assim, são várias as situações que podem acontecer com a gente, né? Então, eu recomendo que você chegue cedo no seu local de prova. Gente, cada pessoa tem um jeito diferente de lidar com a ansiedade antes da prova, né? Aquele momento que você fica sentado na carteira. Eu gosto de meditar, fechar meu olho, rezar, respirar fundo, né? Xingar a prova. Só que teve uma menina que ela começou a fazer a coreografia do TikTok, gente. Ela tava do meu lado. Aí ela começou a fazer uns negócios assim, começou a fazer assim. Eu falei, gente, cada um tem um jeito de lidar com a ansiedade, né? Uns dormem, bastante gente dormiu, bastante gente ficou olhando pro nada e teve essa menina que dançou TikTok. Então, se esse for o seu jeito de ficar zen na hora da prova, dance um TikTok, tá, gente? Mas é muito importante que a gente chegue antes no local de prova. Bom, então, como no segundo dia a gente tem que exercitar bastante as contas e o raciocínio, uma dica muito importante que eu vou dar agora é: o curso que você vai prestar na faculdade que você deseja, você já entrou no site da faculdade para ver o termo de adesão no SISU? O que é isso?
são os pesos que cada área do Enem tem na sua nota final. Então, por exemplo, eu estou prestando a área da saúde, medicina. A faculdade que eu quero tem peso 2, a maioria, né, para saúde tem peso 2 em natureza. Então, eu vou focar a minha energia na hora da prova para naturezas, porque tem peso 2 bem maior que matemática para mim, para o meu caso. Então, eu vou começar fazendo a prova de natureza, porque ano passado eu fui muito bem em matemática e não fui tão bem em natureza, porque eu deixei natureza por último. E a minha nota não ficou tão boa, né? Porque eu tô no cursinho de novo, né? Óbvio que não ficou boa. Mas não ficou tão boa por conta que, como natureza era o peso 2 e eu não fui tão bem, a minha nota ficou bem baixa. Entendeu? Então isso é importante. Bom, então vamos lá. Eu vou começar por natureza, fazendo o esquema de ler a questão. Eu sei a questão, ótimo, vou fazer. Não sei, tá dando pipoco na cabeça? Eu vou pegar o ódio do meu coração e vou circular, gente. No Enem passado, do primeiro dia, eu fiz isso. E deu tudo certo no fim, passei o gabarito, voltei e teve tempo de eu terminar as questões que eu tava com mais dificuldade. Porque como eu disse, gente, é muito triste a gente chegar no fim da prova e não ter tido a oportunidade de tentar resolver uma questão, principalmente de matemática e natureza, que não é só ler, né? Muitas vezes você tem que ter um raciocínio, tem que fazer conta e tudo mais. E geralmente matemática, essas exatas, né, vamos dizer assim, a gente tem muita dificuldade, né? Então a gente perde bastante tempo porque não é o nosso forte matemática, né, gente? A gente não nasceu Einstein. Mas enfim, então, lembrando, gente, que assim, vamos tentar ler com calma. Biologia, eu acredito que seja uma das, assim, da prova de natureza, né? Eu acredito que seja as questões mais fáceis, né? Por conta que não tem conteúdo, conteúdo tem, né? Por conta que não tem contas, né? Que química e física tem. Então, a gente pode ir focando nessas de biologia para descansar o cérebro das contas, tá? Mas enfim, então eu vou começar a fazer a prova de naturezas primeiro, a hora que começar a prova, e vou fazer até a metade, a 20, 25. No esquema de conseguir fazer a questão, ótimo, não consegui, não tô entendendo, tô em dúvida, meu resultado não bate, circulo bem forte mesmo pra eu marcar aquela questão filha da mãe que tá fazendo eu perder meu tempo. A gente marca e pula, gente. Pular é a melhor coisa que a gente faz. Porque lembrando, o Enem tem essa parte de que é TRI, não é assim, cada questão tem um valor diferente. Então, às vezes é melhor a gente acertar menos questões brutas, né? Por exemplo, acertar 20 questões e ter uma nota muito boa, porque a gente acertou as questões certas, entendeu? As questões fáceis. Então, você viu, tá difícil? Pula, marca com ódio aquela questão, faz um círculo bem grande e pula, porque você sabe que ela não vai ter tanto valor agregado na sua nota final, ok? Lembrando que o Enem não é um vestibular normal, né? Porque cada questão tem aí um ponto, vamos dizer assim, um valor diferente para cada questão. Então é muito importante que a gente acerte as fáceis. Quando o seu cérebro quiser ficar insistindo em questões difíceis, né, de conta, fala, não, gente, eu preciso achar as fáceis. É um mapa do tesouro ali, entendeu? Você tem que saber diagnosticar as fáceis e pular as difíceis, porque é isso que vai aumentar a nossa nota, ok? Bom, então, prosseguindo. Faço metade da prova de natureza, aí eu vou para matemática. Faço metade da prova de matemática, em torno de 20, 25 questões, nesse esquema, tá? Lembrando, prova de matemática, tudo que tiver gráfico, tabela, tudo que pedir média, mediana, ou até mesmo o MMC, essas questões assim tendem a ser bem mais pontuadas na hora da nota final, tá? Que são questões fáceis. Então vamos procurar elas, ok? Então eu faço isso e depois eu volto para a natureza, procuro as de biologia para dar um descanso no cérebro, que não tem tanta conta assim, né? E daí eu vou fazendo isso, eu vou mesclando as partes da prova. Porque, gente, fazer 45 questões de matemática de uma vez
é de pifar o miolo do cérebro, né? Então a gente vai revezando. Aí depois que eu tiver acabado de fazer esse ping-pong das questões, eu vou passar o gabarito todas as questões, gabarito. E é muito importante a gente fazer isso com calma, bem antes de terminar a prova, porque não adianta nada a gente acertar no papel e na hora de passar pro gabarito errar, né, gente? Porque não conta nada se acertar na prova do Enem e errar no gabarito. Então a gente tem que ter muita calma, então fazer isso bem antes, porque se deixar pro fim a gente fica nervoso, fica ansioso e perde a concentração e passa tudo errado. Lembrando que no Enem do ano passado ou retrasado, eu em matemática deixei por último o gabarito, eu passei um monte de questão errada por conta do nervosismo, de a fiscal tirar minha prova, então passei um monte de coisa errada, tá bom? Então não façam isso. Vamos passar bem antes o gabarito. Daí a gente vai voltar, a gente pega o gabarito depois de ter passado todas que a gente tem certeza. A gente pega o gabarito e vê. Ah, eu pulei a questão 90, 31, 42, sei o quê. Você vê as questões que faltam você preencher, aí você volta nelas, né? Porque, gente, só de a gente ler e pular e depois voltar, o nosso cérebro, o nosso subconsciente já vai pensando um pouco naquela questão. Daí, nessa vez que a gente voltar, a gente vai perceber que a gente vai conseguir ela com mais facilidade, porque a gente já teve tempo de processar um pouco as informações dela. Então, quando a gente volta para ler a segunda vez, ela tende a ser mais fácil. Em humanas e linguagens, isso deu muito certo para mim. Quando eu terminei de passar o gabarito e voltei nas questões, eu percebi que eu conseguia ler com mais clareza e ver diretamente a resposta errada, né? Para riscar que aquilo não tinha nada a ver com a pergunta. Então, vamos lá. Aí passamos tudo e vamos voltar então nas questões que a gente pulou. Aí a gente já faz e já passa, já faz e já passa. Porque aí a gente consegue ir com calma, consegue administrar o tempo também. Porque eu creio que se a gente fizer isso, de passar o gabarito com calma e depois ir voltando nas questões, vai faltar em torno de 1h, 45 minutos. Então a gente tem bastante tempo para pensar e refletir e manusear esse tempo também. Falta meia hora para acabar a prova, eu tenho que fazer 4 questões. Então a gente consegue ter uma noção também do quanto tempo falta. Porque quando a gente não tem noção do tempo e de quantas quantidades faltam, a gente fica nervoso também, né? Porque a gente não tem como administrar o que a gente não sabe, tá bom? E a minha última dica para as questões de matemática e de natureza. Às vezes a gente quer fazer as coisas muito rápido para ir para a próxima, mas é muito importante que a gente tenha certeza do que está fazendo. Então, em vez de ficar fazendo conta de cabeça, que você já está cansado, tem grande chance de errar, não custa nada você rabiscar num pedaço de papel ou no rascunho que eles dão e fazer a continha com calma ali. Isso é mais certeza de você acertar do que ficar querendo atropelar as coisas. E lembrando, antes de assinalar a questão, vamos sempre voltar na pergunta. Ele está perguntando o que pra gente? Quanto tempo falta para acabar a prova ou quanto tempo já se passou da prova? Então, tem perspectivas diferentes de uma mesma pergunta. E às vezes nas alternativas vão ter distratores, vão ter respostas erradas, que vão levar a gente ao erro e a gente não quer errar. Então, antes de assinalar, porque às vezes a gente bate o resultado, né? A gente já vai correndo assinalar a questão. Mas às vezes não é isso que está perguntando. Por exemplo, como eu dei o exemplo agora da questão do tempo. A questão está perguntando quanto tempo falta para acabar a prova ou quanto tempo já se passou do começo da prova. Então, são duas perspectivas diferentes da pergunta do tempo, entendeu? Então, a gente lê com certeza o que ele está pedindo e volta e assinala. Ou quando você não está conseguindo fazer a questão, volta de novo na pergunta. E daí você lê com calma e daí a pergunta vai te direcionar. Uma dica muito importante agora que eu esqueci, vou dar agora, né? O melhor fica para o fim. Todas as questões de matemática e natureza, vamos primeiro na pergunta, no comando da questão. O que essa questão está me pedindo?
Ah, ele tá me pedindo velocidade média. Opa, então para calcular a velocidade média eu preciso do tempo e do espaço. Aí a gente volta no texto da questão procurando isso já. Os nossos olhos de águias já vão estar focados no que a gente tem que achar, no tempo e na distância. Todas as outras informações que tiver, pode ser só para confundir, a gente não vai precisar na questão. Então, em vez da gente ler um texto enorme para depois ver a pergunta e depois voltar no texto de novo, não, vamos ser esperto. Vamos ler o que a questão está pedindo e vamos lá procurar no texto. Ah, a questão está pedindo a área da figura. Bom, que figura que é? Um quadrado? Então é lado vezes lado. Ah, então eu vou no texto e já vou ver quais são as medidas do lado. Então você já vai focando, mirando no que o exercício está pedindo. Ah, ele está pedindo isso? Então toma, é isso. Ah, você quer isso? Então toma, você vai ter isso. Então a gente tem que ser direto ao ponto para a gente não perder tempo e não cair em pegadinha. Então essa é uma dica muito boa. Tá bom, gente? Bom, queridos, eu acho que eu falei tudo, consegui falar um pouquinho sobre o primeiro dia, né? Algumas ressalvas. E o segundo dia, eu espero que essas estratégias ajudem vocês. E me contem quais estratégias vocês adotam, né? Vai que eu quero mudar um pouquinho a minha estratégia. É sempre bom diversificar, né? Quero saber um pouquinho de vocês. Vocês gostaram das minhas estratégias? Por favor, me diz, me segue lá no Insta pra gente sempre estar conversando. E não deixe que isso atrapalhe você, tá, gente? Não deixe que o nervosismo atrapalhe você. Você é muito melhor que isso, você é confiante, você tem que estar confiante, você tem que confiar no seu taco, você tem que confiar em você, porque você é maravilhoso e você vai conseguir fazer isso. Você já estudou o ano todo, isso vai ser só mais uma lista, isso vai ser só mais um exercício que você vai conseguir. Então, gente, eu falo assim, já que é pra fuder, vamos fuder de verdade. A gente tá aqui no Enem, tem que fazer 90 questões, então vamos fuder essa prova pra gente passar e ser a última vez que a gente fazer essa prova. Já que tá ruim, vai ficar ruim mesmo. Já que eu tô aqui, vou ficar aqui na merda, mas essa vai ser a última vez que a gente vai estar lá, tá bom? Então, beijo.